Então, boa noite a todos. Estamos começando aqui mais um TED Temas Espíritas em Debate, que acontece quinzenalmente no espírita.info. A cada 15 dias nós temos, intercalando também, a reunião do Primavera, tá bom? Então, o tema dessa noite vai ser Espiritismo para Crianças. O que temos satisfaz? E quem vai falar para a gente em torno de 20 a 30 minutos vai ser a Carla Gabriel. Ela vai fazer uma exposição, mais ou menos nesse tempo, e posteriormente nós iremos uma discussão até por volta de 9h15, onde vocês vão poder opinar, fazer perguntas, né, fazer colocações, ou seja, vocês vão poder interagir da forma que preferirem, tá? Vamos lembrar de deixar os áudios fechados, tá? Para não atrapalhar cada um de nós poder ouvir, poder participar, tá? Lembrando que esse evento vai ser gravado e vai ser disponibilizado tanto a apresentação quanto o vídeo posteriormente no site do espírita.info, tá? E quem quiser participar, fazer uma colocação, é só levantar a mãozinha, ou levantar a mãozinha digital, ou colocar lá no chat, que tanto eu, quanto o Ricardo e o Eli vamos ficar atentos para abrir para vocês a participação. Tá joia? Ô, Carla, podemos começar? Então, vamos lá. Não tem prece? Ô, Carla, pardon. Tem prece, sim. Ah, entendi. Zé Alberto, você poderia fazer a prece para a gente? Faço sim. Nesse momento, Jesus, unimos os nossos pensamentos, buscando a tua presença, que se faz através dos espíritos amigos. Nós te pedimos o amparo para que, através desse estudo, possamos compreender algo que seja importante para a vida de todos nós. Te pedimos que abençoe esta singela reunião, abençoe o nosso propósito, abençoe a Carla, a companheira, que vai fazer a exposição. E que assim, juntos, todos nós, possamos buscar nesta interação, compreender sempre mais aquilo que o Espiritismo tem a nos oferecer. Agradecemos a presença dos Espíritos amigos e em teu nome, Jesus, nós iniciamos o nosso trabalho. Vocês estão vendo aí, gente? Tá tranquilo aí? Sim. Estamos sim. Boa noite. Que Jesus, mais uma vez, nos ampare, nos auxilie para que essa conversa renda bons frutos. Eu quero dizer da minha alegria de estar aqui hoje com vocês, falando dessa temática que é o Espiritismo para crianças. O que temos satisfaz? Antes, eu gostaria de dizer também da alegria que é conversarmos sobre educação. A gente vê a educação como transformação, educação como um momento mágico, né? Então, principalmente na doutrina espírita. Então, nós queremos aqui ratificar essa alegria. Aqui faz um pouquinho de barulho, tá, gente? Eu espero que vocês estejam me escutando bem. Bom, eu trouxe uma colinha aqui para facilitar, para eu não perder. Bom, eu quero começar dizendo da onde que a gente veio. A gente veio, né, de uma experiência como mãe,
professora, educadora espírita e espírita. A nossa conversa de hoje baseia-se em alguns pontos, entre eles um estudo que nós participamos no ano de 2018, 2019 e início de 2020, com um grupo, né, de amigos espíritas, em que nós pudemos estudar algumas temáticas espíritas, entre elas a educação para crianças. Bom, essa temática para nós é uma temática muito árdua, porque nós não temos ainda resposta para tudo que nós temos em termos de questionamentos. Então, hoje aqui a gente vai mais fomentar, mais argumentar do que dar respostas. Nós nos baseamos na obra de Kardec, né, de alguns estudiosos espíritas e também em alguns estudiosos da educação. Esse tema é um tema que vem perpassando todos os estudiosos da doutrina espírita que conversam, que dialogam sobre infância. Por quê? Porque os nossos centros espíritas têm passado por momentos complicados com relação à educação de nossas crianças. Quem são as nossas crianças que estão habitando atualmente os nossos centros? O que nós podemos fazer para trazermos essas crianças, essas famílias, novamente para os espaços espíritas? Nós vamos dialogar também com uma questão que é a escola espírita como uma travessia inclusiva e de sucesso, onde todos que habitam esse espaço espírita, eles têm direito à educação espírita. Daí a importância do evangelizador e dos dirigentes espíritas conhecerem algumas crianças que estão adentrando para esse novo espaço, né? Que são as crianças com deficiência, são as crianças que vêm de famílias diferentes da família tradicional. Então, é importante que o trabalhador espírita conheça essa nova realidade. Nós vamos propor também algumas mudanças e alguns, como é que eu vou dizer, uma desconstrução de algumas palavras, de alguns termos na evangelização. Aqui, a gente faz um convite a todos vocês que nós não falemos mais em evangelização, que não falemos mais em evangelizador, e sim em educação espírita e educador espírita. Por quê? Porque evangelização, quando a gente vai olhar no dicionário, ele vai nos trazer que evangelização está ligado a evangelho. E nós, espíritas, a gente comunga do evangelho, mas a gente quer mais. A gente acredita em Deus, na comunicabilidade dos espíritos, entre os espíritos encarnados e desencarnados, na pluralidade das existências e na pluralidade de outros mundos. Daí esse convite para que possamos usar esses termos agora. Bom, a gente começa com aquela questão básica, né? Qual é, para o espírito, a utilização de passar pelo estado da infância? Está lá na questão 383 do Livro dos Espíritos, em que os espíritos vão nos falar, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar. O espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos
de educá-los. Então, aqui a gente vai vendo os espíritos nos dar algumas pistas, né, da importância da infância, da importância da educação e a responsabilidade dos familiares, dos pais ou dos responsáveis por esse novo espírito que encarna na Terra. Nós temos aqui também... Opa, sumiu. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Está em Obras Póstumas, também é um trecho muito conhecido nosso, né, dos espíritas. Eu fiz até umas marcações aqui, que diz assim: o progresso não consiste apenas no desenvolvimento da inteligência, na aquisição de alguns conhecimentos. Nisso, mas não há do que uma parte do progresso. Eu tenho que fazer o acerto com ele, né? Eu estava... Tem alguém com áudio ligado aí? Vou repetir novamente. Então, está lá em Obras Póstumas. O progresso não consiste apenas no desenvolvimento da inteligência, na aquisição de alguns conhecimentos. Nisso, mas não há do que uma parte do progresso, que não conduz necessariamente ao bem, pois que há homens que usam mal do seu saber. O progresso consiste, sobretudo, no melhoramento moral, na depuração do espírito, na extirpação dos maus germes que nos existem, que em nós existem. Esse é o verdadeiro progresso, o único que pode garantir a felicidade do gênero humano, por ser o oposto mesmo do mal. Muito mal pode fazer o homem da inteligência mais cultivada. Aquele que se houver adiantado moralmente, só o bem o fará. É, pois, do interesse de todos o progresso moral da humanidade. Então, mais uma vez aqui, falando da importância da educação moral do homem e, consequentemente, das nossas crianças. Aqui eu chamo a atenção de vocês da responsabilidade que nós temos com os nossos pequenos. Bom, a educação espírita e seus propósitos. Nós temos que lembrar que qualquer educação ela está baseada em alguns princípios, né? Entre eles é a educação trazida para os tempos atuais, inserida na cultura dos nossos educandos e educandas. E a educação espírita não pode esquecer que nós temos inseridos, né, no momento cultural, histórico, e as crianças têm que ser trazida para esse momento. A educação é sempre um processo permanente, sempre. E a gente tem que acreditar que nós temos esse poder mágico de transformação através da educação. Bom, eu elenquei... Interromper aqui. Eu elenquei alguns itens que eu acho importante nós conversarmos sobre eles, porque, a meu ver, esses itens são itens importantes para que possamos pensar numa educação de um novo jeito da educação. São subitens que sempre esbarram com a educação espírita e com a educação tradicional. Então, eu elenquei alguns aqui, claro que tem outros, né? Claro que não vai dar para aprofundar, é só um diálogo, né? E fomentar a gente pensar de outros jeitos. Então, vou voltar a compartilhar aqui. Bom, o primeiro item que eu trouxe aqui é o currículo na educação espírita. Que currículo é esse que está inserido nas nossas escolas
espíritas. Quais são as temáticas que nós estamos elencando para que as nossas crianças aprendam a doutrina espírita, né? É lembrar sempre que esse currículo ele tem que estar elencado com os temas da doutrina espírita, né, e com a nossa realidade cultural que a criança está inserida. Então, nós comungamos aqui da ideia e do preceito que a criança que está inserida nos nossos centros espíritas, elas têm que aprender os preceitos espíritas, né? A gente parte disso, mas sempre pensando nesse contexto que a criança está inserida. Ai, peraí só um pouquinho, gente, eu esqueci de colocar em modo apresentação. Desculpe. O outro tema que eu trouxe aqui para vocês, o outro subitem é a metodologia. Quais são as metodologias que nós, toda hora esqueço, falo evangelizador, estou propondo a mudança, esqueço. Quais são as metodologias que nós temos utilizado dentro dos nossos centros espíritas? Nós, não só na educação espírita, mas a escola, a universidade como um todo, tem passado por alguns momentos tensos. Nós perdemos um pouco o fio da meada para educar. A gente tem algumas pistas, entre elas é que hoje o aluno ele tem um grau, uma gama de informação apenas num toque da mão. Então, o professor e a professora, para concorrer com a tecnologia, é um pouco complexo, mas nós temos que alinhavar a tecnologia com os conteúdos e com a mediação desse professor, que, por enquanto, a tecnologia ela é um parceiro do professor, ela não substitui o professor. Nós estamos vendo aí, né, como que os pais tem ficado com relação para ensinar os seus filhos. Então, por enquanto, o professor é insubstituível. Então, esse educador espírita, ele precisa interagir com essa criança. Antes, quando eu comecei na evangelização, e a gente ainda vê essa cultura nos centros espíritas, nós pegávamos uma aula, né, que a AME nos mandava, que era uma ideia, né, que nós entendemos tudo errado e fizemos outro caminho. Esses conteúdos da AME eram apenas para nos auxiliar, nos guiar, para pensarmos no currículo da escola e para pensarmos nas aulas para as crianças. Nós pegamos as aulas e transformamos isso num currículo, né? Não foi essa a ideia. Então, quando nós pensamos nessas metodologias para a escola espírita, nós temos que pensar que o professor não é mais o detentor do conhecimento, ele é apenas um mediador. Esse professor, ele tem que fazer esse educador, ele tem que fazer uma ponte dialógica entre o conhecimento que ele traz como um espírito mais experiente naquele momento e fazer essa dialógica com o seu educando, né? Tem que ser uma ponte, tem que haver diálogo, tem que haver interação, e sempre respeitando essa cultura dessa criança. Bom, outra questão que nós achamos também que devemos conversar é sobre a questão do espaço nos nossos centros espíritas e sobre o tempo. Eu não sei se os colegas vão concordar, os irmãos vão concordar comigo, mas as nossas casas espíritas, muitas delas não foram planejadas pensando na nossa criança, né? As crianças, elas se adentraram para as nossas edificações, mas com espaços que não foram pensados
para elas. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que as crianças assentam em cadeiras muito grandes, em cadeiras de adulto, né? O mobiliário não foi pensado para essa criança. Geralmente, os nossos espaços são de reuniões mediúnicas e a criança entra ali como se fosse pela janela. As nossas salas de aulas, elas são... as paredes, muitas das vezes, não podem colocar os desenhos das crianças por causa da tinta, para não estragar a parede, né? Os mobiliários são todos mobiliários grandes, não se coloca na horizontal, na altura da criança. Então, a criança ela não se sente pertencente a esse espaço, uma vez que não foi pensado num espaço para ela. Como que nós temos pensado o tempo da nossa aula nos centros espíritas? Como que nós temos pensado o tempo dos conteúdos para as nossas crianças? Então, esse é um subitem que eu acho muito árduo de se pensar. E como que o evangelizador, né, o educador espírita, ele se insere nessa sala de aula, como que ele pensa sua aula, sendo que nós não temos um local, por exemplo, de desenvolver uma interação, né, onde que a criança possa se sentar no chão, onde que a criança possa fazer uma pintura mais livre, já que muitas das vezes a gente tem na sala de aula uma mesa no centro. Bom, qual que tem sido o papel do centro espírita frente ao educador espírita e à família? Eu quero que vocês façam uma reflexão pensando, enquanto dirigente, como que nós comportamos até antes da pandemia, né? Porque depois da pandemia nós ficamos online, durante a pandemia, né? Como que a gente, como dirigente, a gente abarca esse educador espírita? Eu me lembro que o educador espírita, muitas das vezes, ele chega no centro espírita, muitas das vezes ele não conhece nada de doutrina espírita, ele se adentra para uma sala de aula, né, e vai ser educador espírita. Qual tem sido a nossa responsabilidade frente a essa criança que vai ter uma aula de uma pessoa que não conhece doutrina espírita? Nós convidamos qualquer pessoa para falar numa reunião pública? Nós convidamos qualquer pessoa para fazer parte das nossas reuniões mediúnicas? Eu acredito que não, que todos nós passamos por curso, né, que nós temos que entender um mínimo de doutrina espírita para chegarmos a qualquer trabalho. Qual tem sido a participação do educador espírita e do dirigente espírita frente às famílias? Nós temos pensado nessa família em termos de temas das reuniões públicas. Nós temos buscado conversar com essa família quais são as angústias que ela vem perpassando durante a educação desse espírito que está sobre sua responsabilidade. Nós temos pensado se a reunião pública, o horário que está sendo oferecido nos tempos atuais, ele é condizente com a realidade de uma cidade grande, por exemplo? Nós temos pensado se essa evangelização ela deve ser feita aos moldes que está sendo feita há 32 anos, quando eu comecei, 33, né? Quando eu comecei a ser evangelizadora. Nós temos pensado que as famílias, elas mudaram. Os temas para essas novas famílias também têm que ser condizentes com essa nova realidade.
E aí nós chegamos ao ponto culminante, que é a educação, o educador espírita. Quem é esse educador espírita? O que nós esperamos dele? Quem é ele perante essa criança, essa família e esse centro espírita? O educador espírita, a gente não quer aqui um ser, né, diferente, mas o educador, ele precisa ter algumas características, né? Ele precisa, principalmente sendo um educador espírita, ele precisa acreditar que a educação espírita é fundamental para aquela criança que está na sua responsabilidade. Nós espíritas, né, nós que temos filhos, que somos responsáveis por alguma criança, né, que está sobre a nossa responsabilidade, nós não podemos pensar que a criança tem o direito de escolher nesse momento, né, que ela não tem ainda grandes responsabilidades, nem cíveis, né, nem espirituais, que ele possa decidir ser ou essa ou aquela religião. Eu comungo da ideia que se nós somos espíritas, se nós comungamos dessa ideia, nós precisamos levar os nossos filhos para a doutrina espírita. E o educador espírita, ele precisa acreditar nessa ideia. Então, isso para nós é fundamental. O educador espírita, ele precisa ser estudioso, não somente da teoria pedagógica, mas também da doutrina espírita. Ele precisa conhecer os preceitos, as bases doutrinárias, né? Ele precisa conhecer a temática que ele vai falar naquele dia, que ele vai mediar naquele dia. Ele precisa de conhecer metodologia, ele precisa conhecer um pouco de tecnologia, ele precisa pensar nesses materiais que ele deverá adaptar, ele deverá flexibilizar perante essa escola. Bom, além disso, nós estamos, né, como a gente falou aqui, com crianças adentrando para os nossos espaços que têm alguma deficiência, né, os autistas, as paralisias. Então, esse educador, ele precisa estar atento para esses novos atores que estão entrando nessa escola. Então, ele precisa de conhecer um pouquinho sobre isso para que ele possa aproximar essa criança desse conhecimento. Bom, quantos minutos eu ainda tenho, Cris? Acabou? Quanto tempo você acha que você precisa ainda, Carla? Nenhum. Já terminei. O que eu Então tá tinha para ótimo. falar é isso. E eu vou deixar aqui só uma frasezinha para a gente refletir sobre essa educação no centro espírita. É do Paulo Freire, claro. Quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender. Muito obrigada. Em cima do tempo, Carla. Nós é que agradecemos aí a bela exposição, com muitas questões para motivar aí a participação de todos, né? Lembrando que é só aí vocês levantarem a mão virtual, ou colocar lá no chat, ou levantar a mão encarnada mesmo, que a gente vai ficar atento aqui para ouvir vocês, tá? Vamos começar então com a Beth, que já levantou a mãozinha encarnada ali. Pode falar, Beth. Iniciei numa casa espírita uma criança que não dava sossego durante a aula. Jogava lápis pela janela, apontador, tesourinha de recortar, uma coisa assim que trazia dor. Como hoje o educador agiria com essa criança? Nesse finalzinho, quase você me deu resposta. Como agiria?
Nós vamos abrir para o debate ou como é que vocês pensam? A gente abre para o debate, é isso? Cada um dá uma opinião? Vamos deixar essa questão em aberto, depois a gente volta para você. O pessoal Tá bom. vai dando opinião, se quiserem opinar a respeito dessa questão da Beth, aí fiquem à vontade. E depois a gente retorna aí para a Carla colocar a opinião dela a respeito. Pode ser? Então tá aberto, pessoal. Quem gostaria de comentar, de trazer sua opinião agora? Mayra e Rodrigo lá, Cristian, já levantaram a mão. Mayra e Rodrigo. Vamos lá, Mayra? Vamos lá. Deixa eu ver se eu abaixo minha mãozinha aqui. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria parabenizar a Carla pela abordagem, achei excelente, esse tema é muito importante, tudo que você falou eu acho que é muito pertinente e essencial para a gente realmente pensar nessa educação espírita, né? Desde o nascimento do meu filho, eu penso muito nisso, e quando ele ainda era menorzinho, antes dos 3 anos, eu já pensava em como eu ia fazer, né, para poder educá-lo no espiritismo, e queria muito que ele frequentasse a evangelização, mas, bom, no ID, né, que é onde a minha casa espírita, os horários eram sempre muito tarde, e meu filho, ele até hoje ainda dorme cedo, então era difícil, e eu fiquei buscando aí onde eu poderia, para onde eu poderia levá-lo, né? E aí eu descobri, acho que foi até Ricardo que me orientou, um centro espírita aqui em Juiz de Fora, então queria dar um depoimento e, de repente, até uma sugestão, do GESC, Grupo Espírita Ceareiros de Cristo, no São Pedro, que eles fazem um trabalho maravilhoso de educação espírita e pensado nas faixas etárias. É lindo o trabalho deles. Meu menino, ele entrou antes dos 3 anos de idade, então era uma salinha específica, então, sobretudo aquela questão espaço-tempo que você abordou, Carlos, lá eles pensam muito nisso, inclusive na metodologia. Então, a sala dos bebês ou dos menores de 3 anos é uma sala praticamente sem mobiliário, com aquele tapete de EVA, fica todo mundo no chão, é tudo baseado em artes, é teatro, é música, é experimentação com as mãozinhas, uma coisa impressionante. Depois eles crescem, vão para uma outra sala com o mobiliário também todo adequado, mesas baixas, cadeiras pequenininhas, fazendo atividades que são próprias para aquela idade, obviamente sempre abordando temáticas em espíritas, os preceitos da doutrina mesmo. Teve uma vez, eles fizeram uma maquete imensa, ocupava uma mesa enorme, para mostrar o plano que nós estamos, os planos, os outros planos espirituais, tinha um umbral e tudo, mostrando uma menininha dormindo, uma criança dormindo, e aquele cordãozinho ligando o espírito que saiu do corpo físico e foi para outro plano. Incrível, meu filho não se esquece disso, lembra daquele negócio que ele viu, muito importante essa adequação da educação mesmo, né, às idades, aquilo que a criança consegue assimilar, e toda aquela questão que você falou do preparo de conteúdo e do envolvimento das famílias, nós tínhamos reuniões de tempos em tempos, a família era convidada a ir lá para pensar junto e abordando, inclusive, temas do dia a dia, raiva da criança, como abordar a partir da doutrina, perda, né, morte, muito excelente o trabalho. Então, assim, por um lado, a gente deve refletir muito, deve levar, né, tudo isso para todos os centros, mas eu acho que, pelo menos, nós temos aqui algum lugar que a gente possa até, né, tomar como exemplo na nossa cidade. E um outro ponto que eu queria levantar, eu já sei que eu me estendi muito, era só assim, às vezes eu sinto um pouco que a evangelização dentro dos centros espíritas, às vezes ela funciona quase como um momento de recreação, para ajudar os pais que querem participar da palestra ou de algum outro, né, de alguma outra reunião da casa, algum outro trabalho, e aí a criança fica lá.
sabe? Às vezes eu não sinto que seja justamente o contrário. Existe esta programação para a criança, né? Então, muitas vezes, a criança fica lá só para auxílio dos pais, e não como realmente essa ideia de levar a criança para, né, ser introduzida, né, ser educada no espiritismo. Eu também queria ouvir a opinião de vocês aí. Obrigada. Rodrigo, fique à vontade. Desculpa, eu estou na fila. Logo após a Milene. Rodrigo Milene. Beleza. Não, 2 pontos aí. A questão do uso da tecnologia, que ela comentou, é bem interessante, né? E aí eu botei aqui no chat, né, vários desenhos animados aí estão gratuitos no YouTube. Primeiro de cunho espiritualista, não espírita, mas de base reencarnacionista, muito interessante. Assim, até para adulto, assim, é excepcional o conteúdo. E outros espíritas, bem interessante os espíritas, são desenhos curtos, e aí tem o negócio do fiozinho, né? Eu estava assistindo aqui enquanto estava falando, que eles são 6 minutos, 7 minutos mais ou menos, espírita mesmo, falando do Chico Xavier, aparece o Emmanuel desenhado, é bem interessante esses espíritas aí também, né? E que a criança familiariza muito, né? Porque... E aí, um relato pessoal, eu comecei a ter experiência fora do corpo com 9, 10 anos de idade, e o que me salvou muito foi desenho, né? Então, eu olhava certas coisas em desenho e, obviamente, que eu não ia entender aquilo, mas eu, peraí, né? Me dava alguns ponteiros, assim, né? Para tentar ir vendo as coisas, né? E foi dali que eu comecei a pesquisar bastante, né? Então, tem a questão da mediunidade na criança, que é fortíssima até os 7 anos de idade, porque não descolou ainda, né? Quer dizer, não encarnou totalmente lá, né? A ligação, etc., do perispírito, essa coisa toda. Então, é legal isso também, né? Não sei até que ponto, dentro da educação das crianças, perguntam para elas se elas estão vendo alguma coisa, o que é, ou se é só de cunho doutrinário, né? Que, aliás, eu não gosto nem um pouco da palavra doutrinário e muito menos de evangelização. Fiquei muito feliz que a minha colega citou essa questão da evangelização, porque me vem à cabeça o jesuíta aqui pegando o índio e evangelizando, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem que esclarecer, colocar conhecimentos, né? E deixar a pessoa decidir, né? Ter liberdade, não é chegar lá e ficar convencendo a criança, né? De uma série de coisas. E aí, alinhado a esse ponto, o universalismo, né? O espiritismo praticamente existe no Brasil. Eu fiquei até fazendo umas consultas aqui, e quando você pega uma criança com 3 anos de idade que está no tablet, eu não vi nenhum estudo ainda, mas muitas estão meio que aprendendo palavras até em inglês, né? De tanto uso de internet, já vai aprendendo mais ou menos o que é, e o mundo está totalmente conectado, ela não vai achar referência em lugar nenhum, né? É ao contrário do catolicismo, do budismo, do negócio todo. E, então, assim, é uma questão, aí eu lanço para vocês isso daí, né? No mundo completamente interconectado, né? O espiritismo só tem no Brasil. Até que ponto vale a pena ficar forçando aí um clausuramento ou usar o espiritismo como uma porta de entrada para a espiritualidade? Uma excelente porta de entrada. Um grupo que eu faço parte de estudos da consciência, não tem nada a ver lá com o Valdo Vieira, outra coisa, fez uma pesquisa, né? E foi a pesquisa informal, evidentemente, pessoas respondendo, e praticamente, acho que foi 97% dos estudiosos, dos melhores estudiosos que tem da parte da consciência, levando em consideração, inclusive, a realidade extraterrestre, uma série de outras coisas, começou no espiritismo, começou no kardecismo, né? Inclusive,
A casa de meu pai tem muitas moradas, como a minha amiga falou também, achei sensacional essa colocação dela. Então, assim, muitos consideram uma excelente porta de entrada, né? Então, quando a gente pensa no universalismo, né, e na possibilidade aí, da criança pegar conceitos importantíssimos, também, ao mesmo tempo, ter uma ajuda na questão mediúnica, o tal do amigo invisível. Não sei até que ponto isso daí é trabalhado dentro da educação espírita para as crianças, né? E ter esses desenhos animados, essas coisas todas, essas portas de entrada, porque agora vai acelerar, né? A Disney lançou, acho que todo mundo aí já deve ter visto, Soul, né? A primeira mega produção milionária de um estúdio americano, falando nu e cru de reencarnação, numa linguagem neutra. O que eu achei mais interessante do desenho é isso, né? O desenho tem pontos super complexos, que até eu aqui estou querendo entender, acho que estou tentando, né? Vai muito fundo em algumas coisas, mas é muito interessante também, tem pontos divertidos, né? Eu acho que anima certas crianças. Então, a coisa vai começar a vir um material fonográfico, filme, etc., porque é a tendência, é o que está acontecendo no planeta, tem gente por detrás disso, entendeu? Então, por que não aproveita toda uma base excelente aí do Kardec para fazer uma porta de entrada, né? E pegar esse movimento, que não vai voltar para trás, né? A coisa agora é só para frente, tá? Então, esses 2 pontos que eu queria colocar aí. Irene, é com você. Então, gente, é sempre um prazer, né, ouvir sobre esse tema, e eu tenho um verdadeiro encantamento pela questão da educação espírita na infância. E eu comecei a frequentar o espiritismo em 2010, minhas filhas tinham 5 e 7 anos, e a gente frequentou simultaneamente uns 3 centros, e elas que acabaram decidindo qual centro a gente ia ficar por conta dessa educação espírita. E era interessante porque a educação espírita, ela transcende a criança. Como eu era uma pessoa, né, que não nasci espírita, estava me tornando, quando a gente saía daquela reunião, elas me contavam o que aconteceu na delas, e às vezes eu aprendi através delas. E assim, eu acho que sempre a gente pode melhorar, tem muita coisa que a gente pode mudar, mas eu tenho muitas experiências que elas trouxeram que foram muito bem benéficas, né? Primeiro, é a questão do incentivo à leitura. Um dos centros tinha uma grande biblioteca com livros infantis. E a educadora falava, vai lá, busca um livrinho, quem lê mais livrinho vai ganhar um chocolate no fim do mês. E, assim, todos ganhavam chocolate, mas uma das minhas filhas sempre era a que mais lia, né? Porque ela adora ler. Então, ela trazia aquele livro, eu comecei também a investir, comprar livro, a gente doava. E a outra já gostava mais de problematizar as coisas, né? Então, eu acho que é muito interessante também a gente pensar, né, no objetivo da educação espírita e qual o conteúdo. Então, e eu penso que os conteúdos, eles têm que estar linkados com situações, com problemáticas da vida. Então, eu lembro que uma delas, né, eu e o pai somos separados, e teve uma situação sobre a questão de desenhar uma família, um modelo de família. E a maioria das crianças desenhou o pai, a mãe e os filhos. E ela desenhou a avó, tio, pai, mãe, madrasta, uma família de quase 15 pessoas. E alguém falou, isso não é família, ela não é a sua. Então isso é muito interessante, porque também tem essa discussão da diversidade, né? Então, assim, eu acho que eu fico muito feliz, né, com tudo que esse momento dessa discussão, é sempre bom a gente melhorar, aprimorar isso, mas e saber o quanto é importante essa educação espírita, não só para a criança, como para os pais também. Uma outra experiência, a última, um centro também, que uma vez por mês, eu ficava louca para assistir as palestras públicas, né? Só que o centro chegava para entregar as crianças, oi mãe, hoje você fica, hoje a reunião é com todo mundo. Ai, meu Deus, eu realmente queria me livrar delas um pouquinho, né? Mas também era muito importante produzir algum jogo, fazer alguma atividade, conhecer os outros pais. Então, tem muita coisa boa que acontece também nesse métier, né, da educação espírita.
Era só uma narrativa de experiência. É interessante que muitas das falas, elas foram permeadas por perguntas, né? O nosso tema é uma pergunta, né? Então, falar de educação espírita para crianças não é uma coisa tão fácil, tão pronta, né? Até hoje, né? Ô, Carla, a gente podia retomar, então, a questão colocada pela Beth ali. O que você acha? Uhum. Tem várias questões aí, né? Eu fiquei pensando aqui que acho que 99% que vocês falaram aí eu tinha colocado na minha fala, mas não deu tempo, né? Infelizmente, foi mais, a gente foi para outros caminhos, né? O caso da Beth, gente, foi na minha sala e da Denise, na época, a gente estava na casa espírita, aconteceu a chuva das tesouras. Ele jogou todas as tesouras, né? Hoje essa pessoa até pai, tá bem, tá saudável, e ele era filho de uma trabalhadora nossa, uma graça de pessoa, e assim, ele aprontou a evangelização toda, né? E assim, eu não tinha qualquer ideia, eu não era mãe ainda, né? Estava começando a minha carreira, não tinha qualquer ideia como é que a gente agia, eu e a Denise, né, com a Beth, nós agimos mais por intuição mesmo, por conhecimento. Eu penso, Beth, que se um caso desse hoje fosse para o nosso centro, a gente tem sempre que acolher, sabe? Na dificuldade de não saber o que faz, acolhe. Acolhe e não exclua essa criança, sabe? Porque não é importante um diagnóstico, se ela é um TDAH, se ela é um autista, não. O importante é a gente aprender a conviver com a especificidade dessa criança. Eu acho que aí cabe ao responsável pela evangelização, juntamente, né, com os educadores espíritas, em pensar soluções para acolher essa criança. Então, eu acho que pode ser um caminho, né? Talvez essa criança precise de trabalhar mais com projetos, né? Ela precisa, talvez, trabalhar com uma tecnologia. A gente precisa dar responsabilidades para que essa criança ela se insira nessa sala de aula. Então, eu penso que pode ser por aí. Com relação também o que foi falado pelo nosso colega ali, eu acho que agora, mais do que nunca, nós temos total condição de trazer essa tecnologia para dentro de sala de aula, né? De trazer esses desenhos, sim, que eu sou um desenho muito bacana, não só para trabalhar com criança, mas até com adultos, né, com os pais. Eu acho que vale a pena a gente trazer, sim, a tecnologia para essas crianças, né? Mas não só a tecnologia, né? A gente lembrar que essa criança também está ávida por essa mediação com esse educador espírita. É muito importante que a tecnologia ela faça parte da nossa mediação, mas que ela não seja o carro-chefe, né? Eu achei também muito interessante o que a Mária falou, porque a gente já tentou em alguns momentos fazer isso lá no ID, mas nós acabamos, né, nos perdendo, talvez até pelo centro ser um centro grande, né, um centro muito grande, com uma cultura espírita diferente, né, que está inserido numa comunidade diferente. O que eu penso, Mayra, sobre isso é que a escola de evangelização deveria ser o carro-chefe do centro espírita. Sabe, eu acho que a gente transforma, a gente tem condição de fazer, não só, a gente não pode pensar na questão útil, né? Mas a gente tem condição de mudar hábitos através dessa educação espírita. E assim, nós pegamos muito, não sei se a Beth vai se lembrar disso dela na casa espírita, Denise está aí, deve se lembrar, nós tivemos muitos problemas com expositores que passavam do horário, né? A gente tinha que ficar com as crianças muito pequenas às vezes, e aí a gente era obrigado a ficar com elas, por quê? Porque o expositor
passava do horário, né? E esquecendo que ali o importante era a criança, né? Então, a gente pensar disso sim, a gente trazer alguns profissionais da educação, da psicologia, da assistência social, para a gente auxiliar também na questão da criança, né, que está assistida pelos projetos sociais do centro. Essa evangelização, apesar de ser uma evangelização muito difícil, ela não pode ter evangelização para crianças assistidas e para a evangelização do centro. Deveria haver, é muito importante que os evangelizadores tenham formação para que haja um encontro, né? Vamos dizer assim, dessas duas situações sociais. É importante para os nossos crianças que têm uma situação econômica, financeira, social, com uma família, né, com outro viés, essas crianças precisam entrar dentro do nosso centro. Eu acho que é um progresso não, é um objetivo para 2022 que os centros espíritas comecem a pensar nisso. A outra questão também que a Milene trouxe aí, eu acho que foi com uma das meninas, o Ricardo talvez possa ajudar nisso aí, esse estudo que eu falei com vocês, que aconteceu em 2018, 2019, eu fiz, como eu escrevi sobre educação espírita, eu fiz uma roda de conversa com as meninas que eram evangelizadas lá no ID. E eu chamei 4 adolescentes para conversar sobre algumas questões que a gente achava pertinente. E uma das questões que me chamou muita atenção é que uma delas, eu não lembro se foi a Mel que falou, provavelmente foi a Mel, ou a Mariana, filha da Elisa, né? Eles relataram que as meninas falavam de reencarnação desde o maternalzinho, iam até na mocidade, mas que muitas delas não faziam uma conexão entre reencarnação e vida atual. Elas não conseguiam fazer essa passagem. Então, às vezes, alguns conteúdos é muito básico para nós, mas às vezes não é para criança, né? Por vários motivos, não só de entendimento, né? Mas a gente às vezes tem que pensar que essa criança é a primeira vez que ela está vindo como espírita. Então, alguns conceitos, algumas temáticas são muito complexas para a idade e para esse espírito. Então, a gente sempre pensar, será que realmente a nossa criança ela está entendendo o que é reencarnação? Como que ela vai se inserir nisso? E muitos temas também causam pavor, medo para essas crianças. Então, a gente tomar cuidado também com alguns temas, abordá-los de forma correta, né? De forma próxima a essa idade que essa criança tem, de forma lúdica, como projeto, para que esses conhecimentos não causem pavor também à criança. Eu acho que era isso, né? Falei Denise, pode falar, Denise. Depois o Eli. Carlinha, estou encantada com a sua explanação. Estou muito feliz de estar aqui debatendo esse assunto. A gente tem muitos problemas no ID. Muitos. Claro que a gente vai ter que rever, né, tudo isso. Não sei, a gente está muito sem apoio da direção, principalmente da quinta-feira. Do sábado eu não sei falar, porque eu não convivo, né? E a gente não tem como até fazer um roteiro, uma programação, porque a criança vai um dia, aí nunca mais volta. Aí a criança vai um dia, volta no mês seguinte. Então, como é que você vai falar de doutrina espírita, de reencarnação, se a criança não tem uma continuidade na escolinha? Então, a gente tem esse tipo de problema também, né? Além do espaço, além do apoio da direção. Nós começamos lá na época, as minhas meninas eram pequenas, tinha biblioteca, as meninas, minhas filhas, ficavam tomando conta da biblioteca. A criança levava um livro, não
nunca mais a criança voltava, esse livro não voltava. Então, é difícil você também conviver com isso. Você quer incentivar a leitura, a criança leva o livro e nunca mais devolve. Quer dizer, você não tem nem como debater aquele livro com ela, porque a criança perdeu o livro em casa. Então, a gente tem muito problema. Então, reuniões como essa são muito importantes, né? Para a gente ter mais oportunidade de conversar, de ver as dificuldades, de ver como contornar essas dificuldades. Eu acho que a tecnologia deve entrar sim, mas a criança já é tão tecnológica, ela já fica o dia inteiro naquele celular, ela fica o dia inteiro vendo vídeo. Ela, às vezes, tem pouca oportunidade de pegar um papel, uma caneta, uma massinha, que é coisa que antigamente a gente brincava muito, hoje ninguém brinca mais, né? Só isso, obrigada. O Rodrigo, antes de voltar a palavra para você, né, eu vou dar a palavra para quem ainda não se manifestou para opinar. O Eli, você queria falar, Eli? Ou não? Então vai o Eli, logo em seguida o Ricardo. Na realidade, é um tema muito difícil. Eu sempre achei evangelização ou educação espírita um tema muito difícil, porque, tanto que, assim, pessoalmente, é uma das poucas áreas em que eu nunca atuei diretamente, né, nessa jornada espírita. Aí cheguei até a trabalhar com o que era chamado de pré-mocidade, né, mas aí já era uma turminha um pouco mais velha e tal, porque a principal coisa que eu não consigo entender no processo disso que a gente está discutindo é como que 50 minutos por semana, descontínuos, porque como a Denise falou, né? A criança vai numa semana, não vai na outra, e não vai na outra. Como que a gente consegue fazer alguma coisa nesse contexto, né? Vamos dizer assim. Talvez, e aí só como, né, aquela história, como alguém que é totalmente fora dessa área, né? Embora eu seja da área acadêmica, de aula e tal, para adulto e tal, eu fico pensando se a estrutura desses encontros não deveria ser assim, radicalmente diferente, entendeu? No sentido de se afastar. Vocês me perdoem se for bobeira, né? Bobagem, mas é de quem não é da área mesmo. Mas no sentido de se afastar da estrutura tradicional, principalmente da escola, porque nós temos, no contexto desse encontro semanal, e que é um encontro relativamente rápido, o que eu vejo ao longo desses anos é que a gente tem um contexto muito diferente assim, da escola tradicional. E quase sempre a tentativa é de se reproduzir nesses minutos, né? Vou chamar de minutos, 50 minutos, 60 minutos, o que é feito na escola tradicional, ou o que é feito, né, não vou chamar na escola, de uma forma geral. Seja uma aula, seja a questão dos trabalhos manuais, seja a questão dos desenhos, é tudo muito assim, escola. Eu fico pensando, às vezes, se para a criança que vai na aula, se isso assim na cabeça dela não passa mais uma escola, mais uma aula que eu tenho que assistir, né? E que talvez assim, talvez quando eu estiver livre disso, quando eu não precisar vir mais, aí eu não venho mesmo, né? E aí a gente vê essa evasão imensa no período pós-mocidade, né? Assim, saída da pré-mocidade. A juventude espírita são sobreviventes, né? Eu costumo brincar que são espíritos que reencarnaram para isso, reencarnaram para frequentar a mocidade espírita, porque aqueles que não reencarnaram para isso, vai embora. Depois de 10 anos, sei lá, 7 anos, na escola espírita, na educação espírita, o nome que a gente quiser dar,
A impressão que eu tenho, e eu senti isso com meus filhos também, foi assim que eu puder ficar livre disso, eu vou embora, porque eu não quero assistir mais uma aula. Aí eles começaram naquela fase que assim, ia para o centro, já estavam mais velhos um pouco, mas não ia para dentro de sala. É claro, porque é sala, é aula, é matéria, tem que estudar. Eu fico pensando se esses 50 minutos, que igual a Milene falou, para os adultos é tão agradável ir assistir uma palestra, sentar lá e ouvir, né? Mas eu fico pensando se para as crianças não teria que ser algo assim, algo que ela fizesse, eu vou para lá justamente para não estudar, justamente para encontrar os colegas, bater papo à toa, ouvir uma ou outra coisa aqui de reencarnação e tal, uns 15 minutos e tal, e ter a oportunidade de socializar. E aí que eu acho que é o difícil, o papel do educador seria observar como que as crianças estão se exteriorizando, porque ali é que nessa interação é que vai aparecer o orgulho, vai aparecer a maldade, vai aparecer a inveja, e aí usar aquilo que aconteceu ali naquele encontro e fazer uma observação, fazer não é uma preleção, não é uma aula. E pronto, é um negócio assim que deveria ser, eu fico imaginando, né, idealmente, utopicamente, que teria que ser satisfatório para a criança, entendeu? E os modelos que a gente tem hoje, mesmo as adaptações que muitas vezes a gente vê, me parece repetir a questão da aula. Aí tem criança que, dependendo da condição social, tem aula de inglês 3 vezes por semana, aula de balé, aula de música, e tem mais uma aula de evangelização do centro espírita. Aí, assim, é mais uma coisa. Mas, assim, eu não sei, obviamente, né, falar assim, mas como que concretiza isso? Não sei. Mas que eu acho que, assim, a condição que a gente está em termos de educação espírita, com um encontro semanal tão breve, teria que ser um modelo muito radicalmente diferente. Mas é só para jogar o barulho para o alto. Ricardo? Eu achei excelente o que ele colocou, porque a gente vem defendendo uma ideia já há algum tempo de que a reunião espírita precisa ser algo agradável, prazeroso, algo que a pessoa saia feliz e esperando o dia de retornar. O que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento? Nós estamos discutindo um problema que foi apresentado. Percebam como nós partimos de um problema, de uma situação real para a discussão, como a coisa é muito melhor do que nós partimos, do contrário, da teoria para explicar os problemas. A evangelização, pelo amor de Deus, a educação espírita, né? A educação espírita, ela tem um currículo em que você começa, Deus, o Espírito, tal. Isso é o que vem sendo feito. Isso pode ter servido, não serve mais. Isso não serve mais em lugar nenhum. Faculdade de Medicina hoje, isso acabou. Como é que são as aulas de Faculdade de Medicina? Apresenta-se um problema e os alunos vão discutir o problema, vão pesquisar o problema. Eu acho que está na hora, de, nos centros espíritas, a gente inverter a coisa. Coloca-se um problema real, atual, e vamos discutir o problema à luz da doutrina espírita. A criança pode faltar 4 reuniões que não vai ter problema, porque o problema vai ser outro. E nós vamos retomar os temas espíritas a partir dos problemas. Então, seria um ensino do espiritismo a partir de um problema. Problemas reais, onde nós vamos aplicar a doutrina espírita, vamos aplicar valores morais, vamos aplicar a reencarnação. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa investir nisso. Nós temos pessoas muito inteligentes no movimento espírita, temos pessoas preparadas, essas pessoas precisam deixar a poltrona, se mobilizar para construir isso, porque isso precisa de criatividade. Não dá para meia hora antes se criar um problema e levar para o centro, não é assim. Precisa de pessoas inteligentes, nós temos essas pessoas preparadas para estruturar, criar, e a partir do problema nós vamos conversar com a criança sobre doutrina espírita. Aí é o que ele falou, ela vai se mostrar, nós vamos ter a oportunidade de sentir aonde que precisa ser trabalhado.
E, ao mesmo tempo, as reuniões públicas, porque a criança pode até gostar do centro. Se o pai não está satisfeito com a reunião, ele vai criar problema, porque a reunião pública tem muitos problemas. Primeiro, o horário, 8 horas da noite. Gente, assistir aula 8 horas da noite, pelo amor de Deus. Segundo, as cadeiras são muito ruins. Terceiro, a palestra é uma palestra antidialógica, porque é um discurso não dialogado. Raramente, no centro espírita, a coisa é colocada para as pessoas discutirem. Outro aspecto, o expositor ele tem que falar um tema por uma heterogeneidade de público impressionante. Ali tem gente de 15 anos, de 90, tem gente analfabeto, tem gente que tem PhD, tem gente que conhece espiritismo há 20 anos, tem gente que está indo a primeira vez, e o cara, lá na frente, tem que falar, ensinar para esse público. Isso não existe pedagogicamente. Então, eu acho que está na hora da gente usar a criatividade, usar a inteligência, pôr a mão na massa para dar essa murada, essa virada. E eu acho que a virada deve se basear principalmente nisso. O problema é criado e, a partir do problema, nós vamos chegar à doutrina espírita. Alguém que ainda não falou gostaria? Tereza, pode falar. Primeiramente, boa noite a todos. Estou muito feliz em participar, em rever aí companheiros. Prazer, né? Que eu não conheço, mas estou muito feliz e a Carla foi muito feliz nas observações dela, todas, né? A gente que é apaixonada por, vou usar a palavra evangelização, né? Educação espírita. Mas eu só queria, acho que esse estudo, né, que eu chamo de estudo em grupo, me fez viajar aí, né, nos anos 90. Eu comecei a evangelização com 15 anos, né, no interior, mas quando eu cheguei a Juiz de Fora, foi a Casa Espírita, né, que me recebeu, e eu me lembrei quando a Beth, né, estou muito feliz de rever a Beth aqui também. E eu me lembrei, quando eu evangelizei na década de 90, na Casa Espírita, a criança mais levada, que aprontava todas, não vou citar o nome, né? Os dois eram filhos de grandes espíritas trabalhadores da casa. E aquele que aprontava mais, assim, que era terror, tocava o terror, hoje é um grande trabalhador espírita, é um rapaz, grande trabalhador espírita. Então, achei muito importante quando a Carla falou do acolhimento, de acolher. Achei isso tudo, nós temos que batalhar para melhorar isso tudo, isso mesmo. Agora, uma coisa que eu gostaria de só te colocar assim, como reflexão, eu, antes de participar dessa live aqui, 7 horas, eu estou participando de um estudo aqui do Estado do Rio, baseado no Evangelho Redivivo. E eu tenho refletido muito sobre isso. Nós estamos estudando assim, um parágrafo por semana. Está sendo muito importante. E a grande mensagem da federação, e que eu acho que a gente tem que trazer para a evangelização, educação espírita, para tudo no movimento espírita, é trazer Jesus de volta. Então, eu acho que tudo isso é importante, mas eu acho que o mais importante, porque nós trabalhamos com públicos diversos, né? A minha casa espírita em Juiz de Fora é a Associação Espírita Paz e Amor, a evangelização com famílias muito pobres, crianças assim com todos os tipos de transtornos, é a coisa mais comum, né? Então, nós lidamos com famílias muito pobres e crianças com todos os tipos de transtornos. Mas eu acho que, e é uma coisa que me dá muita felicidade, porque é um amor, eu acho que o amor, nós temos que trabalhar o amor entre nós. Acho que isso está faltando no movimento espírita, nas casas espíritas, é o amor, é o acolhimento, é a união, é tentar fazer a educação espírita junto com outras atividades em que os pais, os trabalhadores, todos em conjunto. Eu acho que o grande problema é essa evangelização desvinculada, né? E outra coisa, a gente vê o resultado disso. O que nós estamos vendo? Às vezes, jovens espíritas, como
robozinhos, assim, falando muito bem no plenário, falando de doutrina espírita, uma coisa, mas e aí o sentimento e a mudança? Então, esse estudo Evangelho Redivivo está sendo maravilhoso, porque está fazendo a gente refletir sobre o que nós temos que mudar. Concordei com Eli, tem que ter uma mudança radical aí. Nós temos que, primeiramente, trazer Jesus para as crianças. Apresentar, tem crianças que nem conhecem, nunca ouviu falar em Jesus, nunca fez uma prece. E nessa crise que nós estamos vivendo, as crianças nas famílias desestruturadas, as crianças tendo contato com tanto sofrimento, com tanta dor, com partida de entes queridos, as crianças estão sofrendo muito, e não são só as crianças das classes mais carentes, todas as crianças. Então, acho que o nosso grande desafio, esses espíritos que estão sob forma de crianças, eles estão nascendo já com muita inteligência, né? Eu acho que está faltando, que a gente tem que pensar, é trazer Jesus de volta. A mensagem primeira tem que ser de Jesus. Trazer essa simplicidade, foram palavras desse estudo de hoje, né? Humildade, não é? O bem, esse amor ao próximo. Eu acho que muito importante, mas o movimento espírita é muito intelectualizado, nós estamos esquecendo a essência, a pureza. E depois nós reclamamos dessas crianças que vão crescendo, chegando à mocidade, se afastam da mocidade, porque reclamam que as mocidades são exposições, eles querem conversar, eles querem dialogar sobre os problemas. Então, o que a gente sente? Que há essa continuidade desse esquecimento da essência da doutrina espírita, que é trazer Jesus. Eu falo com você, tem sentido muita falta nos estudos que eu participo. A gente tem que falar mais de Jesus, porque é o nosso princípio, que é a nossa essência. E se a gente começa ali a tocar aquele espírito, que a gente já sabe, está lá no Evangelho, sobre a questão da reencarnação, da questão da importância da criança, o que a gente tem que passar para a criança, né? Então, é isso que está faltando, porque nós estamos vivendo momentos de muito sofrimento. Todos nós, imagina uma criança que tem dificuldade para processar tudo isso que está acontecendo, né? Então, talvez essa inquietação que todos nós estamos sentindo, que a Carla colocou, que todos vocês estão sentindo, eu estou sentindo isso. Eu acho que nós temos que resgatar o quê? É apresentar Jesus para as crianças, porque isso vai tocar o sentimento, tocar o coração, semear o bem, né, inicialmente, e vamos, como o Ricardo falou ali, e aí vai pincelando os conhecimentos da doutrina espírita, que é importante, que eles conseguem sim, né? A gente tem aulas da desencarnação, da reencarnação maternal, jardim, né? Dependendo do preparo desse educador espírita, ele consegue, mas a primeira coisa é Jesus, é trazer Jesus de volta, porque está todo mundo sentindo falta. Eu lembro do Haroldo Duto que fala isso, né? A gente estava com saudade de Jesus. E é verdade, eu acho que talvez esses problemas todos que nós estamos sentindo, que nós temos que rever o que é esse evangelho, o que é a doutrina espírita, é trazer Jesus de volta, porque aí as pessoas vão sair alegres da reunião pública, as crianças vão sair alegres da evangelização, os evangelizadores vão, né, querer também estar ali, mas, sem dúvida, essa preparação, esse estudo, o conhecer o que são esses transtornos, né? Cada tipo de criança, a idade adequada para cada tipo de conhecimento, mas a gente está perdendo a essência que é o cristianismo. Então, esse livro, essa coleção nova, Evangelho Redivivo, está fazendo a gente refletir muito, que não é só a casa, é a casa como um todo que tem que mudar. Então, esse chamamento aí da FEB, para a gente voltar aí, e isso vai refletir também na evangelização, é trazer Jesus, apresentar Jesus para as crianças, né? Obrigada. Vocês estão falando aí de crianças levadas, né? Parece que vocês estão falando do meu filho, né?
há uns 3 anos, eu fui chamado na escola junto com a minha esposa, porque ele estava saindo toda hora de sala e ele colocava os amiguinhos, convencia os amiguinhos a fazer as atividades para ele, e a professora tinha descoberto isso. E aí, isso foi uns 3 anos, mais ou menos, né? Mas há mais tempo, em 2002, mais ou menos, eu trabalhei numa prefeitura, dentro de um setor que era responsável de dar suporte à educação. E as queixas eram que as crianças não tinham concentração, não prestavam atenção, né? As crianças eram agitadas. Quer dizer, é a estrutura, né? Tanto dentro, como o Eli colocou, né? Pegar uma estrutura educacional que não funciona mais para as crianças de hoje e levar para dentro do centro espírita e usar o mesmo sistema para tentar convencer as crianças que aquilo é legal, né? Nós já estouramos um pouquinho o nosso tempo. Rodrigo, você está com a mão levantada, já tem um tempinho. Vou te pedir só para ser breve na sua fala aí para a gente encerrar, tá joia? Tá joia, obrigado. Vou tentar bem rápido aqui. Eu estava escrevendo exatamente na linha do Ricardo e do Eli. Então, a sugestão, se ficar 50 minutos, embora não seja ideal, é passar o dever de casa. Né? Então, uma ideia do dever de casa é o quê? Pô, vamos fazer a competição aqui, anota no papel o dia e a hora entre essa aula e a outra que você sentiu raiva e por quê. E quem fizer a melhor apresentação aqui vai ganhar um prêmio, entendeu? Nota aí o que você sentiu raiva, que você sentiu gula, que você, né? Esse tipo de coisa prática. Aí, quando a criança falar o porquê, engata com os conceitos espíritas, indo além da psicologia terrena atual, né? E pegando a reencarnação, você ficou com raiva do coleguinha? Pois é, então, o espiritismo, de repente, coleguinha numa outra vida, entendeu? Você pega o gancho na prática que a criança sentiu, né? E aí você está matando 2 coelhos com uma cajadada. Você está aí na inteligência emocional e na inteligência espiritual do cara. Né? Tipo assim, você está começando a dar uma visão macro para ele, tá? Então, ideia. Fonte para ver isso. Tá cheio de dinâmica de inteligência emocional, cheio de jogos. Aplicam para executivo. É só adaptar um pouquinho para criança. Não é difícil. Vou ver se eu pego esse material e coloco aí. E aí pronto, exemplo prático, etc. e tal. E a última coisa aqui de novo, os filmes da Marvel. Os filmes da Marvel, Homem de Ferro, Homem-Aranha, estão entrando na fase cósmica. Né? E aí tempo relativo, corpo astral com Doutor Estranho, uma série de outras coisas. As crianças vão ver. Não vai ter jeito, vai ver. Então, por que os professores não veem os filmes e dali tenta abstrair coisa para trazer para discussão? Entendeu? Pô, legal, você viu quando o Doutor Estranho, pô, o cara, a monja bateu nele, ele saiu do corpo, não sei, pô, traz, pô, porque vai ver. Aí pronto, aí linka com que é a realidade da criança, entendeu? É isso. Só sugestões práticas. Pessoal, foi muito bom, mas infelizmente nosso tempo acabou, né? Mas a notícia boa é que teremos mais TED daqui a 15 dias, tá? Então, olha só, na sexta-feira que vem, às 20 horas, dia 13, né, nós teremos a reunião da Sociedade Primavera, e daí, uma semana, na sexta seguinte, dia 20, às 20 horas também, nós teremos novamente nosso TED. O tema será Poliamor Trisal. O que pensamos? E o expositor, né, que trará para a gente aí reflexões iniciais será o Paulo Monteiro, tá bom? Vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Eu vou pedir ao Evandro que encerre para a gente. Você pode encerrar, Evandro? Vamos à nossa prece. E Jesus, mestre amado, espiritualidade amiga, gostaríamos de agradecer essa grande oportunidade, que os nossos amigos espirituais possam continuar iluminando a Carla, para que ela possa estar levando esse tema tão importante para a discussão, né? Para que a gente possa estar aí aprofundando
E olhando para as nossas crianças, né? A base importante para o crescimento moral e espiritual de um adulto. Agradecemos aos nossos amigos espirituais por essa reunião tão farta de conhecimento dessa noite e damos por encerrada a mesma. Que assim seja. Muito obrigado a todos convidados para a próxima e uma ótima noite, pessoal. Sim, não. Tchau, pessoal.